Nós mostramos aqui uma casa de acolhimento que foi interditada pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária lá na Serra. Idosos e dependentes químicos estavam no local e havia comida com validade vencida e outras irregularidades também. A nossa repórter Suzy Faria, ela foi ao local com exclusividade, ela vai trazer informações pra gente e tem um outro lar interditado em Cariacica. Suzy Faria, o que está acontecendo com o lar dos idosos aqui na Grande Vitória? Claro que não são todos, né? Começamos com esse caso lá da Serra e tem mais um agora? Pois é, o Douglas, seria da mesma pessoa. O mesmo responsável pela Serra seria também o responsável por esse lar de idosos lá em Cariacica, que também foi encontradas diversas irregularidades e corre o risco aí de interdição. Mas vamos primeiro falar do da Serra. Olha, eu recebi aqui quais as penalidades que foram aplicadas depois da revisão, da visita feita pela Vigilância Sanitária, pela Assistência Social, lá nesse lar de idosos que fica em Cidade Nova da Serra, na Serra. A interdição o local fica interditado de funcionamento para qualquer atividade relacionada aos cuidados de pessoas idosas. Foram elaborados diversos autos de infração devido às diversas não conformidades encontradas lá, como falta de pessoal qualificado, documentos, licença e autos de apreensão devido ao alimento vencido que nós mostramos, ou mesmo sem procedência, como era o caso da carne, que já estava desembalada, não tinha data de validade e não se podia provar ali qual era a origem. Então, a Prefeitura da Serra deu essas informações sobre aquilo que os seus técnicos encontraram dentro daquele lar de idosos, além de ter dependentes químicos misturados com os idosos, o que a lei preconiza que não pode acontecer. Mas nós demos ouvido também ao outro lado. A repórter Júlia Cássia foi ontem lá ouvir a defesa das pessoas que estão envolvidas com esse lar. E depois eu volto para falar sobre o de Cariacica. Vamos acompanhar. A instituição funciona em um sítio em Cidade Nova, na Serra. E segundo o coordenador do espaço, que recebeu a nossa equipe, estão no local há cerca de 2 meses. O lar funciona como um centro terapêutico onde 10 idosos e 6 pessoas com dependência química convivem. Pela manhã, a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa e a Vigilância Sanitária fizeram uma operação no local, apontando uma série de irregularidades. O coordenador se manifestou sobre as acusações. A fiscalização chegou na parte da organização da casa. Todos os idosos já tinham tomado banho, tomado seu café, então era a parte da limpeza que nós estávamos reorganizando. Tanto é que as imagens que foi passada das roupas na beira da escada, já estava sendo ali preparada, separada as roupas que estavam urinadas, sujas, para ser lavada. A parte da cozinha também que foi passada nas imagens também era onde já estava sendo feita a manutenção, já estava sendo limpa para que o almoço pudesse ser preparado. Durante a operação foram apreendidos alimentos vencidos e com condição de armazenamento imprópria para consumo. Produtos vencidos, alimentos vencidos e a própria manipulação também totalmente comprometida, porque não tinha profissional qualificado na cozinha para fazer essa manipulação do alimento, nem treinamento. Aquela alimentação que era leite condensado e flocos de milho, que eram as únicas coisas que estavam vencidas, foi doação que nós acabamos de receber. E estava dentro da cozinha. Então elas iriam passar por uma seleção, a gente recebeu e estocou. Mas todas as doações que chegam, a gente vê a data de validade, tudo certinho. A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária também afirmam que a estrutura é inadequada e não há presença de enfermeiros e cuidadores. Quem tem o contato direto com os idosos sou eu. Eu que tenho os cursos de cuidador, a formação como cuidador, então eu cuido diretamente deles. Encontramos no local o filho de um idoso de 80 anos que mantém o pai na instituição. Aqui, para mim, para ele está sendo muito melhor do que comigo, porque eu, como eu tenho problema de saúde também, eu não consigo manter o que eles fazem com ele aqui. Aqui ele tem caminhada de manhã, tem natação, tem aula de um monte de coisa, tem igreja pertinho aqui para ele assistir.
E a gente não pode fazer isso com ele, que a gente tem o nosso a fazer também, né? A Polícia Civil divulgou uma nota afirmando que o local foi interditado pela vigilância sanitária devido a irregularidades estruturais e sanitárias. Mas como a nossa equipe pôde constatar em visita ao local durante a tarde, a instituição, até o momento, continua funcionando normalmente. Apesar de funcionar na Serra, o CNPJ da empresa é cadastrado em um endereço de Cariacica. O coordenador afirma que existe um processo para a troca de município. Já a polícia alega que esse tipo de instituição costuma mudar de endereço com frequência para escapar da fiscalização. Pois é, exatamente isso que aconteceu quando a polícia chegou até esse outro centro que funciona em Novo Brasil. Mas a delegada Milena Girelli deu uma explicação sobre o caso quando eles falam que esse tipo de lá é considerado um centro terapêutico. Ela disse o seguinte: o órgão alegava que era um centro terapêutico onde os internos e usuários de drogas estavam sendo tratados. No entanto, nesses internos estavam sendo utilizados para cuidar dos idosos. Encontramos alimentos vencidos, estruturas inadequadas e ausência de enfermeiros e cuidadores. Além disso, descobrimos que a instituição também abrigava dependentes químicos que dividiam o mesmo espaço com os residentes e que comprometem ainda mais a segurança e o bem-estar dos idosos. Já em Novo Brasil, a delegada disse o seguinte: que a situação dessa casa lá também não era muito diferente. No local encontramos 10 residentes, sendo 4 idosos misturados com pessoas com transtornos mentais e que, como o local irregular e impróprio também. Esses dois lares de idosos seriam da responsabilidade os técnicos da vigilância sanitária, os policiais da delegacia do idoso que entraram, olharam todo o ambiente e descobriram tudo isso. Com relação aos alimentos, já estava bem claro lá a data de cada um que foi vencido. Se, como o coordenador falou, né, que todos eles são verificados, eles não deveriam nem estar ali, deveriam estar no lixo. Inclusive tinha uma caixa de leite aberta lá, que é uma foto que encaminharam para a gente também. Douglas. Obrigado, viu, Suzy, pelas suas informações, minha amiga. Qualquer novidade, você volta a chamar a gente. Olha, sacode...